A gravação foi iniciada. Perfeito. Muito obrigado, doutor Hélio. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 25 de outubro de 2022. Estão presentes na sessão eu conduzindo os trabalhos, doutor João Maluf Júnior, doutora Luciana Vendramini, doutor Eduardo Soares de Mello e o doutor Jandir Daleluca, e como representante fiscal, o doutor Elon Brizola. Nós vamos iniciar, então, pela nossa... Eu peço aos colegas que marquem a presença no quórum. E hoje não teremos inscritos para fazer sustentação oral. Então, nós vamos seguir, como de praxe, a pauta eletrônica. Então, peço aos colegas que se dirijam ao processo de comercial Fegaro, importação e exportação Eireli, aí em 4.142.170, de minha relatoria. Eu vou fazer as gravações aqui de praxe. É um recurso ordinário. Eu já vou, então... Olha, essa é uma matéria bastante conhecida. Vou pedir aos colegas que é importação por conta e ordem. Vou pedir licença aos colegas, porque esse caso aqui não tem nenhuma particularidade que salte os olhos, né? Não tem nenhuma particularidade que mereça uma atenção mais detida. Já é uma matéria bastante conhecida, né? O voto já está aí, disponível. Eu vou, então, só registrar aqui. Eu vou pedir aos colegas para me darem licença de fazer apenas um resumo da leitura, já que é uma matéria bastante conhecida aqui. Eu acho que aqui todos nós seguimos o mesmo entendimento, né? Então, são 4 itens de falta de pagamento na importação por conta e ordem, e um item que integra os itens anteriores, né? Mas que glosa o crédito na entrada da importação por conta e ordem. É um recurso ordinário, que a decisão recorrida, ela entendeu por julgar procedente o AIN em sua integralidade. O contribuinte, ele traz algumas alegações de praxe, né, que os destinatários não se encontram no Estado de São Paulo, de modo que, nos termos preceituados pela Carta Magna, o imposto cabe ao Estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, ou seja, aquela interpretação da Constituição Federal, né, e uma tese que defende a ideia do destinatário jurídico, né. Ele também discute a questão do crédito, que deve ser legitimado se for reconhecida a operação, né, de importação para a Trading Company, né? E a única questão que ele coloca, as questões que ele coloca que são a látere dessa parte de mérito, né, é a questão da redução da multa, que ele pede para reduzir a multa. Eu já estou adiantando que nessa questão da redução da multa eu estou negando provimento, porque a matéria envolve, a autuação implica a falta de pagamento do imposto, né? E também alega a questão da limitação da taxa de juros da taxa Selic e a limitação da atualização do valor básico da multa à taxa Selic. Eu entendo que nenhuma das duas matérias tem cabimento. A primeira porque
há uma perda de objeto, né? A questão da limitação à taxa Selic, já que esse auto de infração foi lavrado e diz respeito a créditos e importações que foram ocorridas posteriormente à alteração da Lei 6374, né? Então, já é aplicada a limitação à taxa Selic, né? E a limitação da atualização do valor básico à multa, eu não conheço, né? Primeiro porque tem a questão da súmula 13, né? Em relação a isso, em relação a essa resignação, eu não conheço, porque a súmula 13 fala claramente, né? Que é regular, né? É legal a aplicação, a atualização do valor básico da multa, então essa questão eu não estou conhecendo. A representação fiscal propugna pelo desprovimento do recurso. No mérito, eu sigo a tese, né, que é bastante conhecida, né, de nós, né, que aí no caso da importação por conta e ordem, nós temos então uma mera intermediação, né, da trading company. E no caso dos autos, não se discute, né, é incontroverso que é uma importação por conta e ordem, né, o contribuinte ele discute aí a interpretação da Constituição Federal, né, entendendo que na importação por conta e ordem o destinatário da mercadoria é o destinatário que se encontra no outro estado, é o importador jurídico da mercadoria, enfim, é aquela tese que todos nós já conhecemos, né? Então eu cito aqui um voto da doutora Olga Castilho Arruda, né, que trata dessa questão e aí essencialmente a interpretação da Lei Complementar 8796, né? E quanto ao item 5, que é o item de crédito, o recurso não comporta provimento, uma vez que o contribuinte deixou de recolher ao Estado de São Paulo, legítimo sujeito ativo da relação jurídico-tributária decorrente da operação de importação, deixou o contribuinte de fazer jus ao crédito na entrada em seu estabelecimento das mercadorias referentes a tais operações de importação, vez que lastreado em ICMS não cobrado na etapa anterior. De fato, não podem ser aceitas as notas fiscais emitidas pelo importador localizado em outro estado por conta e ordem do autuado, pois o crédito ali constante corresponde a imposto que não foi pago ao Estado de São Paulo. Então, são matérias bastante conhecidas, né? E, ao fim e ao cabo, eu conheço parcialmente por conta daquela questão da atualização do valor básico da multa e nego provimento ao recurso, assim que eu voto. Eu vou, então, passar a palavra para a doutora Luciana. Ok, obrigada, presidente. O senhor falou, realmente é uma matéria já bem conhecida aqui no tribunal, eu parabenizo pelo voto, mas não tenho nada a acrescentar, seu voto está perfeito, eu acompanho integralmente. Muito obrigado, doutora Luciana. Doutor Jandir. Pois não, doutor João, primeiramente, bom dia a todos, agora oficialmente, né? De fato, a matéria pacificada aqui na primeira Câmara, o voto está muito bem desenvolvido, acompanhando, né, inclusive, o que já decidiu o Supremo Tribunal Federal a fixar a tese jurídica no tema 520, né? Me parece, inclusive, que o contribuinte ele confunde essa questão da destinação jurídica, né? Que, conforme até foi fixada pelo Supremo, o destinatário jurídico é aquele que dá causa, né, à operação de importação, né? Ou seja, a parte contratante, e não meramente o intermediário, né? No caso, a empresa trading, né? E aqui, por coincidência, são 4 empresas, né, doutor João? Que eu estava vendo aqui, não é uma situação única, né? São 4 empresas Isso, de trade, 4 trades diferentes, 4 né? trades, em 3 estados. Em 3 estados, né? Mas perfeito, eu acho que o voto está muito bem, abordou muito bem as questões todas, inclusive as questões relativas aos juros, né? Que o fato de juros realmente são a partir de 2019, ou seja, já havia sido feita a alteração na legislação para fixar a taxa Selic a partir dessa data, né? E com relação à base de cálculo, realmente a súmula 13, né? Ela esgotou a questão. Então, por conta disso tudo, eu também acompanho na íntegra e parabenizo pelo voto. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Doutor Eduardo. Eu também, bom dia a todos, aos colegas, representação fiscal. Eu também acompanho o doutor João Maluf, como bem colocado pelo doutor Jandir. Embora, para mim, o assunto já era sedimentado de longa data, foi preciso a decisão do Conselho de Repercussão Geral fixar o tema 520, né, enfatizando a questão da transferência de crédito.
né? E como já era dito pela Fazenda há muito tempo, com base no decisão normativa ACAT, o que existem aí é um real adquirente, né? O verdadeiro contribuinte, que é o destinatário jurídico, o destinatário final da mercadoria, né? A trading, ela apenas empresta o nome para o despacho aduaneiro, né? Não é quem tem o real interesse no negócio. Então, não há dúvida nenhuma de que o voto deve ser mantido, porque ela é o contribuinte do ICMS, ela deveria ter recolhido o ICMS importação e correto também a glosa dos créditos. Então, acompanhe o presidente. Muito obrigado, doutor Eduardo. A representação fiscal, doutor Elon, tem alguma observação? Não, obrigado. A decisão irretocável. Muito obrigado. Obrigado, doutor Elon. Então, já estamos em condições de votação, né? Eu vou, então, pedir aos colegas que marquem sua presença. Eu vou encerrar aqui os debates, né? O voto já se encontra registrado pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso ordinário. Então, verificando o quórum para a votação. Vamos, então, proceder à votação. Na votação realizada, o processo de Comercial Fegaro, importação e exportação Eireli, a em 442.170, teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente e não provido em decisão unânime. Então, vou pedir aos colegas que se dirijam ao próximo processo, na pauta, é o processo de Gran Brasil, Indústria e Comércio de Polímeros Eireli, a em 4.143.472, da relatoria da doutora Luciana. Doutora Luciana, a edição do voto já se encontra disponível. Ok. Peço só um minutinho aos colegas. Presidente, posso editar o meu voto? Na verdade, registrar? É o último da pauta. Perfeito. Obrigado. Doutor Eduardo, o processo já se encontra em condições de edição. Obrigado, presidente.
Oi, presidente, já está disponível o voto. Perfeito, doutora Luciana, pode prosseguir. Ok, obrigada. Primeiramente, bom dia a todos novamente. É um caso relativamente simples, né? A decisão de primeira instância manteve integralmente a atuação fiscal. O contribuinte ele interpôs pedido de retificação do julgado e recurso ordinário. O pedido de retificação do julgado não foi admitido pelo delegado tributário de julgamento de São Paulo, e nós estamos analisando, então, o recurso ordinário interposto. São 5 acusações fiscais, né, todas de apropriação indevida de crédito do ICMS. A primeira, o item 1, né, em valor superior, né, ao destacado nas notas fiscais eletrônicas. No item 2, do valor superior destacado nos conhecimentos de transporte eletrônicos também. No item 3, em valor superior ao devido e ao destacado a mais, né, em conhecimento de transporte. No item 4, referente a serviço de transporte intramunicipal e não sujeitos ao ICMS. E no item 5 seria conhecimento de transporte cancelado. E nas suas alegações preliminares, o autuado sustenta a validade do auto de infração, aduzindo o descumprimento de 2 procedimentos previstos na legislação de regência, né? O primeiro é o conhecimento, a prévia análise do trabalho pela Comissão de Controle de Qualidade que trata a portaria CAT 115 de 2014. Não existiria nos autos a comprovação da adoção de tal providência, que no sentido autuado seria essencial a validade do auto de infração. Eu entendo que a alegação não merece guarida, né, porque conquanto, né, o parágrafo único do artigo 2º da portaria CAT 115 estabelece que a lavratura do AIM, né, para a construção do crédito tributário apenas pode ser efetivada depois de referendados os trabalhos fiscais por meio do controle de qualidade, a ausência da juntada aos autos dessa prova documental não compromete a validade do auto de infração, visto que é irrelevante para demonstrar o cometimento das infrações que são imputadas ao autuado. Não há, na portaria, nenhum dispositivo a exigir a comprovação da efetivação do controle de qualidade ou mesmo a notificação do contribuinte acerca da realização do procedimento. Mas, a despeito disso, né, eu ressalto que é assegurado ao contribuinte o direito de vista e mesmo de obtenção de cópia de tal procedimento do que foi parte, junto à repartição fiscal de sua vinculação. Mas eu ressalto, né, que esse procedimento não influi no aperfeiçoamento da atividade do lançamento de ofício. Porque o que basta, né, é a observância dos pressupostos vinculados no artigo 34 da Lei 13.457 de 2009. Eu afasto também a alegação de relevância, né, da citada prova para análise da legalidade do presente AIM, que, segundo o autuado, encontraria rima nas disposições do artigo 10 da portaria CAT 115. Aí eu peço atenção ao que dispõe o caput e o inciso 1º desse dispositivo normativo, e vejo que esse aparato legal invocado pelo autuado não socorre, vejo que as condutas infracionais relatadas no AIM, que tratam de apropriação indevida de crédito do ICMS, implicam indiretamente falta de recolhimento do imposto. E, portanto, sequer configuraria a hipótese em que a Comissão de Controle de Qualidade seria autorizada a analisar e decidir pela não lavratura do AIM. Então, eu entendo incabível a alegação de invalidade do AIM por inobservância ao que determina a portaria CAT 115. Outro vício sustentado, outro vício alegado, seria a emissão de ordem de fiscalização sem os requisitos legais. Diz o autuado que, abro aspas, a ordem de fiscalização relacionada aos autos não cumpre os requisitos de validade do artigo 9º da Lei Complementar 939/2003, quer seja porque não indica os trabalhos que serão realizados, quer seja porque não indica o período que será fiscalizado, quer seja porque não há provas de que sequer tenha sido entregue ao contribuinte antes da lavratura do presente auto de infração. Fecho aspas. Entendo que não comporta acolher da alegação recursal. Transcrevo aqui os artigos 4, inciso 9, o artigo 9º e o artigo 10 da Lei Complementar Estadual 939 de 2003, e digo que, em suma, o que a legislação exige é que o início do procedimento fiscal seja documentado, a execução dos trabalhos de fiscalização seja precedida de emissão de ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, autorizando a execução de quaisquer procedimentos fiscais. E também a notificação do início de trabalho de fiscalização seja feita mediante a apresentação e entrega de uma das vias de ordem de fiscalização do ato administrativo ao contribuinte ou seu representante legal.
Eu examino o contexto fático probatório dos autos e não visualizo a aventada violação à legislação de regência. A uma, porque, consoante se aprende do documento de folha 23, o início do procedimento fiscal foi devidamente documentado, vez que a execução do trabalho de fiscalização, que culminou na lavratura do presente AIM em 7/12/2021, foi precedida de emissão de ordem de serviço fiscal, aqui tem o número da OSF, em 5/2/2021. A duas, porque, ao revés do que é autuado a 2, a ordem de fiscalização colecionada aos autos indica expressamente autorização para, abro aspas, examinar a regularidade do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias nos termos da legislação vigente, fecho aspas. Note-se que o objeto da SF é amplo porque, por óbvio, não é possível especificar a natureza de eventuais irregularidades antes do início do procedimento fiscal. É nesse contexto que, como bem observado pela representação fiscal, o artigo 9º da Lei Complementar 939/2003 estabelece que a emissão de ordem de fiscalização autoriza a execução de quaisquer procedimentos fiscais. Também não há que se olvidar que, nos termos do artigo 75 da Lei 637489, no inciso 1, as pessoas inscritas no cadastro do contribuinte são obrigadas a exibir os impressos, documentos, livros, programas, arquivos relacionados com o imposto e prestar informações solicitadas pelo fisco. A 3, porque a alegação de necessidade de indicação da SF no período a ser fiscalizado não é consubstanciada em previsão legal específica. O que a Lei 939/2003 estabelece é o direito do contribuinte ao restabelecimento de sua espontaneidade para sanar irregularidades relacionadas com o cumprimento da obrigação pertinente ao imposto, caso a auditoria fiscal não seja concluída no prazo de 90 dias. Esse prazo é prorrogável por mais 90 dias. Essas disposições estão no inciso 7 do parágrafo 3º do artigo 5º da citada lei complementar. E essa circunstância não se configurou na hipótese dos autos. Por outro lado, o regramento do artigo 491 do RIC me diz respeito à lavratura dos termos circunstanciados de início e de conclusão da verificação fiscal. Isso significa que a exigência legal de indicação do período fiscalizado, nos termos do artigo 491, direciona-se ao termo circunstanciado e às providências a serem levadas a efeito após a realização do trabalho de verificação, já que essa informação não estaria disponível antes do início do trabalho de fiscalização. A 4, porque, no que concerne a comprovação de entrega do documento ao contribuinte antes da lavratura do presente auto de infração, a autoridade fiscal relata, e o autuado não refuta que, folha 175, abro aspas, o trabalho que culminou nesse auto de infração foi autorizado pela ordem de serviço, que foi enviado ao domicílio eletrônico do contribuinte, através de notificação, em 15/2/2018, tem uma correçãozinha a fazer, e que teve ciência na mesma data, pelo representante legal da empresa. E a outra representação fiscal também destaca que a prova de que a OSF, cujo número consta expresso no campo complemento do assunto da notificação do contribuinte, foi a ele entregue, é justamente a resposta da autuada referida à notificação constante à folha 29. Outra preliminar arguída pela autuada é o cerceamento do seu direito de defesa por ausência de provas, haja vista que apenas algumas notas fiscais teriam sido juntadas aos autos a título de amostragem das acusações e que, em relação às demais, atualmente não seria possível ao advogado acessar os dados por força do disposto no ajuste CNF 16/2018. Mais uma vez, nos deparamos com argumentos que não socorrem ao autuado. Eu cito aqui o artigo 22, que, se tratando de infrações caracterizadas em documentos recebidos, admite pelo sujeito passivo, admite como elemento de prova em substituição aos documentos demonstrativo elaborado pelo fisco, desde que as operações estejam individualmente discriminadas, e que, no caso concreto, o fisco promoveu a adequada instrução probatória. Ele individualiza nos demonstrativos documentos fiscais objeto da autuação, aponta as respectivas chaves de acesso, de forma a possibilitar ao sujeito passivo da obrigação tributária a consulta ao inteiro teor dos mesmos, no portal da nota fiscal eletrônica, que eu cito o portal. Ademais, consta dos autos cópia dos respectivos documentos em quantidade suficiente para comprovar de forma inequívoca a incorrência da infração, conforme preceitua o inciso 3 do artigo 22 da Lei 13.457 de 2009. Bem se vê, a força provante dos elementos juntados dos autos advém de expressa previsão legal. Dentro dessa ótica, vale sublinhar que estamos a tratar de infrações caracterizadas em documentos recebidos e escriturados pelo contribuinte, que, por ter relação com as operações de escrita dos documentos fiscais e serem consultados, ele possui acesso completo aos campos dos mesmos no portal.
de forma que não é cabível que se alegue cessamento de defesa em face das restrições de inteiro acesso ao teor dos documentos impostos pelo ajuste CNF a terceiros. Os documentos foram escriturados por ele, né? Ademais, é certo que questões relativas à relação cliente-advogado não pertencem à presente limite. A toda evidência, o lançamento de ofício subexame não padece dos vícios suscitados pelo autuado, transparecendo nítido caráter protelatório das arguições deduzivas. Enfim, analisados e rejeitados os preliminares arguídos, passa então ao exame das alegações de recursagem de mérito. Em relação ao mérito, o autuado aduz que os dispositivos citados na nota de infração como tendo sido infringidos seriam todos do decreto 45490 de 2000, não possuindo força de lei. Ele sustenta que, se as normas hierarquicamente inferiores puderem alterar o alcance das normas previstas pela Carta Magna, estamos diante da subversão do Estado de Direito. Não existe irregularidade aventada, haja vista que o regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 45/490 de 2000, é ato normativo que encontra fundamento de validade na lei que regulamenta, a Lei 637/489. O regulamento não altera o alcance da lei, apenas fixa, aí aqui eu cito uma doutrina, regras orgânicas e processuais destinadas a pôr em execução os princípios institucionais estabelecidos por lei ou para desenvolver os preceitos constantes na lei, expressos ou implícitos, dentro da órbita por ela circunscrita, isso é, as diretrizes em pormenor por ela determinados. Então, eu cito Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. No caso concreto, as capitulações das multas aplicadas estão devidamente embasadas em dispositivo do RICNES, que tão somente reproduzem a Lei 637/489, ato normativo que, regularizando a individualização da pena, adotou a multa, nos termos do inciso 46 do artigo 5º da Constituição Federal. No que tange ao argumento de que, no relato da infração, o fisco não demonstrou claramente a identidade dos dispositivos legais que fundamentaram supostas infrações e a capitulação da multa imposta com a realidade dos fatos em que ocorreram, melhor sorte no logra autuado. Em primeiro lugar, a arguição de que a capitulação da multa imposta nos 5 itens do AIN nada diria respeito a tais condutas não merece aberto. Note que o autuado alega a existência de equívoco, mas não aponta quais seriam as capitulações específicas que entende corretas. A par disso, releva notar que estamos a tratar de preceito sancionatório previsto na linha J do inciso 2 do artigo 85 da Lei 634, de 89, capaz de albergar as infrações em tela, dado seu caráter residual. Então, eu entendo que a capitulação da multa se revela escorreta. Em relação à capitulação das infrações, o juízo de piso dirimia a controvérsia suscitada na defesa e promoveu as alterações da capitulação. Em sua peça recursal, o autuado aduz que a alteração efetuada pelo juízo de piso teria implicado a alteração do critério jurídico do lançamento. Eu digo que a norma posta no artigo 13 da Lei 13.457 de 2009 é claro estabelecer que, estando o processo em fase de julgamento, os erros de fato e os de capitulação da infração ou de penalidade podem ser corrigidos pelo órgão de julgamento de ofício, não sendo causa de decretação de nulidade. E assim, revela-se indene de dúvidas que a decisão monocrática se deu regular e motivadamente dentro dos limites legais, não promovendo a aventada alteração do critério jurídico do lançamento. Também releva notar que as alterações promovidas das capitulações das infrações do juízo de piso, em harmonia com o que determina o artigo 77, parágrafo 1º do decreto 54.486 de 2009, reabriu ao contribuinte a possibilidade de efetuar o pagamento do débito no prazo de 30 dias, contado da intimação com desconto igual ao que poderia ter usufruído no decurso do prazo previsto para a apresentação da defesa. Então, a pretensão do autuado de que, diante das alterações promovidas nas capitulações das infrações, esse processo deveria, ao menos, ter seu prazo para apresentação de defesa reaberto, carece de previsão legal. Adentrando já ao mérito das acusações, no item 1, tratamos de apropriação indevida de crédito em valor superior ao valor destacado nas notas fiscais, e o relatório circunstanciado, a autoridade fiscal explicita a conduta, Então, ela diz que referidas entradas são de produtos importados, cujas notas fiscais foram emitidas à alíquota de 4%, e que o autuado aplicou a alíquota de 12% sobre o valor da base de cálculo constante dos documentos fiscais, ou sobre valores de base de cálculo um pouco superiores, acreditando-se assim de valores maiores que teria direito, consequentemente recolhendo menos imposto. Então, eu não vislumbro qualquer incompatibilidade entre o relato da acusação, na peça acusicial, e a descrição pormenorizada no relatório circunstanciado.
O que deflui da explicação da autoridade fiscal é que a utilização incorreta de alíquota ou base de cálculo se configurou em meio para a execução da conduta infracional que é objeto do presente AIM, a apropriação do imposto em valor maior que o devido. Então, se por um lado a acusação é clara e precisa, por outro, o contribuinte não trouxe qualquer prova contrária que pudesse fragilizar a materialidade da inflação, como ressaltou o julgador monocrático. Então, mantenho a acusação fiscal objeto do item 1. No item 2, trata-se também de apropriação indevida de crédito de ICMS em valor superior ao imposto destacado no conhecimento de transporte eletrônico. Da mesma forma, a autoridade fiscal explica, né, que, na verdade, a autuada escriturou os conhecimentos de transporte com base em cálculos superior aos valores constantes dos documentos fiscais, aplicando a alíquota de 12% sobre esses valores maiores, gerando, então, crédito maior do que teria direito. Então, nesse ponto, já se evidencia que, ao utilizar a base de cálculo incorreta, o contribuinte incorreu a apropriação de imposto maior do que o devido, né? Então, eu entendo que há compatibilidade e também observo que o autuado não contesta a prática da conduta infracional, que reputa incontrovérsia, mantém a exigência do item 2. No item 3, a acusação de apropriação indevida de crédito ICMS em valor superior ao imposto devido e destacada mais em conhecimento de transporte eletrônico. O autor alega que no AIM não foi apontado o motivo pelo qual foi considerado o ICMS destacado nos documentos e aplicando-se a alíquota de 12%. Ao que ele aduz, a motivação de tal ato teria passado a constar dos autos após a apresentação da defesa, configurando a inclusão de novo critério jurídico, implicando ofensa para a defesa, contraditório, duplo grau de jurisdição e indesejável supressão de instância. Na folha 10, constato que, ao invés do que foi aludido, não foi incluído novo critério jurídico após a apresentação da defesa. A motivação arguída já constava do relatório circunstanciado, parte integrante e indissociável do relato do AIM. Não resta dúvida que, no relatório circunstanciado, a autoridade fiscal apenas detalhou a origem da exigência fiscal relatada na peça exordial, não restando configurado qualquer incompatibilidade, irregularidade ou ofensa a princípios processuais. Demais disso, é incabível o argumento de que o crédito destacado nos conhecimentos de transporte relativo às prestações seria legítimo, desde que o valor do frete integraria a base de cálculo do ICMS nos termos do parágrafo 1º do artigo 24 da Lei 6374. E aí, a tal alegação já tinha sido rechaçada pelo juízo de piso, que diz que, abre aspas, não se discute nos autos acerca do valor do frete a integrar a base de cálculo, haja vista que a inflação não comporta qualquer irregularidade acerca. Está se cobrando o valor do ICMS que o contribuinte escriturou a maior no livro registro de entradas. Então, diante disso, eu mantenho também a exigência fiscal narrada no item 3. Em relação ao item 4, trata-se de apropriação indevida de crédito ICMS, destacado em conhecimento de transporte eletrônico, em referência a serviço de transporte intramunicipal, portanto, não sujeitos ao ICMS, escriturados pelo contribuinte como crédito no registro de entrada do período. No relatório circunstanciado, a autoridade explica que estamos a tratar de serviço definido em lei complementar como de competência tributária do município, fora, portanto, do campo de incidência do ICMS. A despeito disso, o autuado afirma ter direito ao crédito destacado no conhecimento de transporte escriturado, sustentando as mesmas razões formuladas para o item 3, né, o valor do frete. E aqui eu repito o que já foi dito em relação à decisão de primeira instância e reputada matéria. Então, também mantenho a agência fiscal do item 4. Em relação ao item 5, tratamos, então, de apropriação indevida de crédito ICMS decorrente da escrituração de conhecimentos de transporte eletrônico cancelados. Né? Em sua peça recursal, o contribuinte não contesta a prática infracional, mas aduz a existência de erro de acusação, porque o valor constante dos documentos indicados não coincidiria com o valor que estaria sendo exigido no AIM. E ele traz um exemplo, né? Ele traz o exemplo da nota fiscal 28624, e diz que está sendo exigido o crédito do ICMS no montante de R$ 40.480, com base no cancelamento de nota fiscal, porém a nota fiscal possui ICMS destacado de apenas R$ 4.000, conforme se observa no demonstrativo de folha 20. Não obstante tal argumento, não se conforma com as provas da acusação fiscal. Consta do registro fiscal de documento de entrada de mercadoria, né, no livro de registro dele, de folha 99, que o valor do imposto indevidamente registrado para esse documento foi realmente R$ 40.480, coincidindo com o apontado no demonstrativo de folha 20 exigida na presente autuação. Ou seja, embora a nota fiscal tenha ICMS destacado no valor de R$ 4.000, o contribuinte registrou no seu livro de entradas o valor de R$ 40.480 e descreditou desse valor. Ou seja, então não há erro de acusação, muito menos mudança de critério jurídico no lançamento.
Então, mantém a exigência fiscal objeto do item 5. Enfim, examinando o mérito recursal, vejo a inexistência de contestação específica da prática das condutas infracionais e a insubsistência dos argumentos deduzidos. Vejo, assim, mero inconformismo que não merece ser acolhido. Ao fim, concluo que a decisão de piso de adequada interpretação não só aos fatos, como também ao direito aplicável à espécie, não havendo qualquer reparo a ser feito. Em relação aos juros, o autuado pede a relevação e redução das multas, mediante o artigo 92 da Lei 637.489, mas eu entendo que resta obstaculizado ante o teor da própria norma, né, porque as acusações fiscais implicam indiretamente falta de pagamento do imposto, então entendo que não pode prosperar qualquer proposta de redução ou relevação da penalidade. Entendo que as multas estão em conformidade com a legislação, o percentual foi aplicado, dimensionado por dispositivo legal válido, vigente e eficaz, e que não pode ser afastado, porque, com base na baliza, né, que estabelece o artigo 28, em relação ao valor básico da multa, entendo que não pode ser conhecida a alegação, por causa da súmula 13, né, 13 de 2018. E, por fim, em relação à taxa Selic, a autuação abarca na sua integralidade fatos posteriores a 10 de novembro de 2017, então a data que já se aplicava aos débitos fiscais a taxa Selic. Então, não há o que se aplicar aqui. Enfim, eu conheço parcialmente do recurso ordinário e nego o provimento, mantendo-o aí em sua integralidade. Como voto, doutores? Perfeito, doutora Luciana. Parabéns pelo voto. É bastante completo, né, em termos dos argumentos que o contribuinte trouxe, né? Muitos dos quais realmente sem qualquer razão de ser, né? Essa questão aí de, enfim, o contribuinte se creditar de valor acima do que foi destacado no documento fiscal e de documentos cancelados, enfim, não tem muito o que dizer, né? Do ponto de vista de qual a tese que o contribuinte está trazendo, realmente, que foi basicamente isso, que ele se concentrou, né, em questões de tese, mas todas elas a doutora rechaçou muito bem. A questão de fato, de prova, de algum desacerto das conclusões da fiscalização, o contribuinte não trouxe nada, nem abordou nada nesse aspecto, né? Por que, né, desse descreditamento, enfim. Mais questões de direito, né, que ele tentou interpretar e tentou justificar, mas nenhuma delas tinha qualquer razão. A doutora demonstrou muito bem. Eu vou, sem mais delongas, acompanhá-la integralmente. Parabéns pelo voto. E já estávamos com saudade aí dos votos da doutora Luciana, bastante completos, muito claros, né, muito bem feitos, né? Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Eu também, logo de início, aproveito para cumprimentar a doutora Luciana pelo voto, que esgotou todos os aspectos do caso de forma brilhante. Na verdade, a recorrente ela apresenta várias questões orbitais, né? Ela concentra muito recurso nesses aspectos, não no mérito propriamente dito, né? Ela evita até falar do mérito, mas trata de questões outras, né? Que foram também muito bem examinadas aí pela doutora Luciana. Contra a aplicação da portaria CAT, eu várias vezes já me manifestei no sentido de que, apesar de ser dirigida tanto ao fisco quanto aos contribuintes, né? O senhor bem já ressaltou em sessão anterior, não existe uma norma meramente interna, né? Ou seja, todas as normas têm aplicação geral e erga omnes, né? Mas ainda assim não basta, né, no meu ponto de vista, que a parte alegue o mero descumprimento da portaria. Teria sido necessário indicar, né, a existência de um prejuízo efetivo, que não foi o caso dos autos, né? Quanto à ordem de serviço fiscal, eu também já algumas vezes me pronunciei no sentido de que essa juntada aos autos não é requisito formal de validade do auto de infração, né? O doutor Adriano também aborda a questão da própria amostragem, né? No meu ponto de vista, o voto foi também preciso ao relembrar que o artigo 22, né, da Lei 13.457, ela autoriza o fisco a apresentar os demonstrativos quando a infração se baseia em documentos recebidos, né, emitidos ou escriturados pelo sujeito passivo, né, que é exatamente o caso dos autos. Do meu ponto de vista, outro aspecto também que merece destaque é o artigo 13 da Lei 13.457, né, de 2009, que permite a correção de erros de fato e de capitulação quando o processo estiver em fase de julgamento, né? Obviamente, essa correção ela não pode implicar em alteração da acusação, ou seja, não pode implicar em alteração do critério jurídico do lançamento, conforme é vedado pelo artigo 146 do CTN.
mas esse também não é o caso dos autos. Na verdade, a decisão recorrida, me parece que ela apenas especificou melhor, né, a capitulação, indicando os parágrafos, né, dos dispositivos legais já mencionados no próprio auto de infração, né? Ela não, na verdade, ela não muda nada, ela apenas especifica melhor. E como eu disse, né, no mérito, né, como também já foi dito, não há qualquer prova, né, que infirme as acusações, né, como a doutora Luciana bem analisou. Então, por tais razões, eu acompanho na íntegra e mais uma vez parabenizando. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Doutor Eduardo. Acompanhando a doutora Luciana, eu relatei um caso dessa empresa, né, esse contribuinte autuado, na penúltima sessão que nós tivemos. E, pelo que eu me recordo, não houve a participação dos doutores Jandir e da doutora Luciana. E haviam vários argumentos em comuns, até algumas acusações eram as mesmas. E eu acho que o doutor Maluf vai se recordar, eu rebati, no caso, um dos argumentos que eu verifico também nessa peça recursal da recorrente, de que a autuação estaria sendo pautada tão somente no regulamento de semestre, né, no decreto 45.490. E aí eu relacionei cada artigo, né, do regulamento com o respectivo dispositivo legal da lei, né, e dizendo, inclusive, que é de fácil acesso, basta ele entrar, por exemplo, no site da Cefaz, que ele vai ter menção a cada um desses artigos e correspondente artigo da lei, 6374 de 89, e atualizado, né? Então, o advogado ele realizou o trabalho que era possível, né? Com as alegações de natureza processual, e acho que até corretamente, acho que é o que o advogado tem que fazer. Mas a gente vê que, como o doutor Jandir colocou, ele também não entra no cerne, né, da acusação. Então, fica aquela coisa, não há relação entre a conduta, o relato da infração, me cerceei a defesa porque eu não sei que artigo correspondente da lei é esse, o decreto está hierarquicamente inferior. Aí você vai vendo como o cheiro, né, do recurso quando não tem argumento, né? Mas, enfim, então, por essas e outras razões, eu acompanho a relatora. Perfeito, doutor Eduardo. Muito obrigado. Bem lembrado. Doutor Elon, alguma observação? Não, parabéns pelo voto, doutora Luciana. Não, nenhuma observação, agradeço. Obrigado. Obrigado, doutor Elon. Então, nós já estamos em condições de votar. A doutora Luciana já registrou seu voto. Eu vou encerrar os debates e pedir aos colegas que marquem a sua presença. Vamos iniciar a votação. A relatora conhece parcialmente e nega provimento ao recurso ordinário. Na votação realizada, o processo de Gran Brasil Indústria e Comércio de Polímeros EL, aí em 443.472, teve seu recurso ordinário conhecido parcialmente e negado provimento em decisão unânime. Muito bem, vamos passar para o próximo processo. Vou pedir aos colegas que se dirijam ao processo de... Próximo processo da pauta é o processo de Alesat, Combustível SA, aí em 443.544, é de minha relatoria. Peço aos colegas que se dirijam ao processo. O voto já se encontra registrado. Eu farei a leitura. É um item de acusação, um crédito indevido. O contribuinte creditou-se por meio de lançamento feito a título de estorno de débitos, no campo 58 da GIA, né, no mês de março de 2018. Lançamento esse que não atende o previsto no artigo 63 do RICMES, a portaria CAT 83, de 91, porque não teve autorização do fisco para restituição ou compensação de importância paga indevidamente a título de ICMS, posto que o valor do imposto indevidamente pago, em razão de lançamento a débito do ICMS nos registros fiscais, é superior à importância correspondente a 50 unidades fiscais do Estado de São Paulo, em cada documento fiscal. Então, só para contextualizar, são várias operações que o contribuinte
fez, cujo imposto gira em torno de R$7.000, um pouco mais de R$7.000 em cada uma delas. E aí o contribuinte, posteriormente, verificou que essa mercadoria, ela, na verdade, ele estava encaminhando essa mercadoria, transferindo essa mercadoria para uma filial. Então, como o álcool etílico hidratado carburante, e ela encontra sujeita a diferimento nessa hipótese, né? Então, ele destacou e a filial se creditou, né? Então, ele entendeu que poderia fazer o estorno desse débito independente da autorização da Secretaria da Fazenda, né? E o fez, né, lançando no campo 58 da GIA, né, como estorno de débito, outros créditos, estorno de débito, né? Eu já, como eu contei a história, né, que eu acho que é basicamente isso, esse era um caso para ser um voto bastante rápido, né, mas o contribuinte, ele trouxe diversas alegações que são realmente importantes. Eu resolvi, então, segregar aí o voto. Eu entendo que a acusação foi essa que eu falei, está dada e está muito clara, né? A legislação, ela exige, né, que para estornos de débito como esse, né, ou repetição do débito como esse, né, que são valores em cada nota fiscal acima de 50 UFESPs, hoje as 50 UFESPs é um pouco mais de R$1.500, né? Eles exigem uma prévia autorização da Secretaria da Fazenda, né? E a própria portaria CAT, que é de 1991, ela define qual é a regra para isso, né? O contribuinte tem que fazer um pedido, trazer a via fixa, né? Ou, no caso aqui, da nota fiscal eletrônica, né? Informar quais são cada nota fiscal eletrônica, e tem que também verificar ou pedir para que o destinatário estorne o crédito ou demonstre que não se creditou, né? Tudo isso está descrito na portaria, né? E, nesse caso, o contribuinte autuado não fez essa autorização, pedido, né? O contribuinte autuado, ele entende que ele não precisava se pedir autorização porque não era um caso, segundo ele, de crédito, né, de lançamento a crédito, né? Então, ele tergiversa ali nessa questão, mas é claramente um caso de repetição de débito, de ressarcimento daquilo que foi pago a maior, que foi destacado a maior, que não poderia ter sido destacado, né, no documento fiscal e tal. Então, é um caso desse tipo, né? A Fazenda entendeu, não há outra... esse é o procedimento previsto na legislação, né? E eu entendo da mesma forma. Então, com base nisso, eu já nego o provimento ao recurso, né? Porque não tem cabimento. O contribuinte, ele resolveu fazer um procedimento próprio, né? Que aparentemente seria o caso quando o contribuinte ele fez um procedimento que é quando o contribuinte deixa de pagar o imposto e vem pagá-lo posteriormente, ou seja, tem que emitir uma nota fiscal e fazer enfim, o pagamento de juros, né, multas, juros, enfim, fazer todo o pagamento dos consectários. E ele, inclusive, citou no campo lá em que ele fez o lançamento no campo da GIA a justificativa desse procedimento. Então, assim, realmente ele adotou um procedimento que nem é um procedimento de quando você não paga o ICMS e vem pagar posteriormente, porque nesse caso precisaria emitir nota fiscal, porque ele, no caso do Preços Altos, ele não emitiu nota fiscal, e nem é um procedimento de repetição do indébito, né? Então, ele adotou um procedimento intermediário ao seu bel prazer, né? E que não tem compatibilidade com a legislação. E aí eu já nego o provimento ao recurso. Há uma discussão paralela, né, que é do fato da prova, né, de que o destinatário não se utilizou do crédito. Esse destinatário, a sua filial, ela supostamente estava sob fiscalização e acabou havendo a lavratura de auto de infração em relação a esse crédito tomado, que não poderia ser tomado, né,
porque era a mercadoria sujeita a diferimento. Não dá para saber muito bem, mas eu vi o auto de infração que o contribuinte juntou em sua peça recursal, esse auto de infração da outra filial, e, de fato, há um item lá em que, em tese, poderia englobar, sim, poderia englobar, quer dizer, era o crédito referente a esse semestre que foi destacado aqui indevidamente. Não está completamente provado isso, teria que haver uma análise mais aprofundada desse auto. Mas, para mim, isso é irrelevante, né? Porque, diante do descumprimento do contribuinte em relação ao pedido de autorização, o fato de ter ou não ter o destinatário se utilizado do crédito se torna uma coisa secundária, né? Não infirma, porque o contribuinte já começou errado, né? Então, ele já começou com um procedimento errado, equivocado. Então, essa questão de ter ou não ter, se o destinatário se utilizou do crédito, isso para mim já se torna irrelevante, porque mesmo que ele não tivesse utilizado do crédito, o contribuinte autuado, ele adotou procedimento que não é previsto na legislação. Então, há outras questões que precisavam também, conforme a portaria CAT 83 de 91, né, ser atendidas. Então, essa é a tônica da discussão e o meu voto. Então, no final, eu nego provimento ao recurso, farei uma leitura rápida. Primeiramente, o recurso não tem alegação preliminar. No tocante ao mérito, a questão posta diz respeito à inaplicabilidade do quanto disposto no parágrafo 4º do artigo 63 do RICMES, ao caso dos autos. Isso é o que o contribuinte coloca, né, no mérito dele, basicamente, né? Eu até diria que, eu vou trocar, não é só no parágrafo 4, é a inaplicabilidade do artigo 63. Né, eu vou fazer essa correção, tá, meus colegas? Quanto a isso, vale relembrar a situação que envolve os presentes autos, como eu já disse, eu já contei, né, na verdade, em resposta, informa, isso aqui é o que está no relatório circunstanciado, né? O fiscal diz que, em resposta, o contribuinte informa que se referiam que tais lançamentos no campo 58 da GIA e outros créditos se referia a transferências entre filiais do produto álcool hidratado, e nas operações de entrada houve aí os créditos do ICMS normal, o que não deveria ter ocorrido, pois, conforme a redação dada pelo decreto tal, né, inserindo no RICMES o artigo 418-F, o lançamento do imposto nas operações internas emitidas por distribuidora destinatária a outra distribuidora ficaria diferido para a saída com destino ao posto revendedor. Está correto isso. Né? Ou consumidor final, ou entre outras hipóteses. Né? E eles identificaram essa falha, né, que ocasionou o débito indevido. No entanto, corrigimos, efetuando os estornos necessários nas apurações de ICMS do remetente e do destinatário, não acarretando, assim, prejuízos ao fisco estadual. Então, essa é a alegação do contribuinte para a fiscalização. Tá? Então, portanto, a situação dos autos trata da transferência entre filiais de álcool, etanol e etanol, conforme DANFs florestais, cuja saída encontra-se sujeita ao diferimento conforme estabelece o artigo 418-F do RICMES. De fato, o contribuinte tem razão em relação a isso. O artigo 418 está aí. Ocorre que, conforme se verifica dos próprios DANFs juntados às florestais, houve destaque do semestre nessas transferências entre filiais, embora o imposto estivesse diferido. Nada obstante, o contribuinte entendeu que poderia anular esse débito por meio do estorno procedido diretamente em sua escrita fiscal, conforme detalhe do campo 58 da GIA, né, as folhas 42, especificamente no campo 58 da GIA, da referência de 3 de 2018. Então, ele juntou todas essas notas fiscais e na GIA da referência de março, ele fez esse estorno de débito. E aí o fundamento legal é o do artigo 182, 4, né, item 4, parágrafo 2º e 3 do RICMES, que diz simplesmente que o lançamento do imposto não é efetuado em época própria, em virtude de erro ou cálculo de classificação fiscal, quando a regularização se efetuar após o período. Isso aqui é lançamento do imposto, né? Isso aqui é quando não há pagamento, né? E depois o contribuinte vem pagar depois, né? Que ele pode lançar na sua escritura. Isso aqui esse fundamento não se aplica ao caso dos autos, né?
Então, prevê a possibilidade de emissão de documento fiscal para permitir o lançamento do imposto não efetuado na época própria, ainda que fora do período de apuração, não sendo aplicado ao caso dos autos, uma vez que aqui não se trata da necessidade de lançamento do imposto que deixou de ser lançado na época própria, mas de lançamento de imposto indevido, cujo titular necessita se ressarcir. Então, está aí o artigo 182. Além disso, para a aplicação da regra acima, é necessária a emissão de documento fiscal para a regularização da situação, não tem sido esse o procedimento adotado pelo contribuinte de 300 autos. Então, nem foi esse o procedimento que ele adotou, apesar de ter sido fundamentado nele. Então, não obstante, a legislação do semestre paulista prevê claramente a metodologia que deve adotar o contribuinte na situação verificada nos 300 autos, no caso de necessidade de ressarcimento do imposto pago indevidamente. O procedimento a ser seguido é aquele previsto no artigo 63 do RICMES, e na portaria CAT 83 de 91. Então, o contribuinte poderá ainda acreditar-se, independentemente da autorização, do valor do imposto indevidamente pago, em razão de destaque maior em documento fiscal, até o limite estabelecido pela Secretaria da Fazenda. Né? E esse limite estabelecido pela Secretaria da Fazenda é aquele da portaria CAT 83 de 1991. Tá? Então, só que o parágrafo 4º do artigo 63, e também a portaria CAT 83, trata dessa questão de que tem que ter a prova, Não. de que tem que ter a prova de que o destinatário não se utilizou do crédito. Né? E aí o contribuinte fica batendo nessa questão. Né? A regra acima referida, estabelecida pelo regulamento do imposto, já prevê a necessidade de que o destinatário firme declaração de não utilização do crédito. Além disso, também prevê que o lançamento do crédito somente pode ocorrer independentemente da autorização do fisco se os valores a serem creditados respeitarem o limite estabelecido pela Secretaria da Fazenda. Por seu turno, a Secretaria da Fazenda estabeleceu o limite para acreditamento sem autorização do fisco, na hipótese aqui descrita por meio da portaria CAT 83. A portaria fala: o contribuinte pode acreditar-se, independentemente de autorização, do valor do imposto indevidamente pago em razão de destaque maior em documento fiscal, até a importância correspondente a 50 unidades fiscais do Estado de São Paulo, por documento. Né? Então, e tem todas as outras, os regramentos que a portaria coloca, né, para serem seguidos nessa hipótese. Né? Veja-se claramente que desde o ano de 91, o limite para acreditamento sem autorização do fisco, na hipótese tratada dos presentes autos, em situações em que envolvam ressarcimento de imposto pago indevidamente, é de até o montante de 50 UFESPs de imposto pago indevidamente, o que envolve valores hoje pouco mais de R$ 1.500. Ocorre que o contribuinte lançou o crédito, os valores pagos indevidamente de mais de R$ 7.000 por nota fiscal, conforme demonstrativo de folha 17 a 20. Então, portanto, no meu entender, o contribuinte não pode opor desconhecimento da legislação que estatui regra tão antiga e largamente utilizada pelos contribuintes desse Estado. Desta forma, acima de qualquer outra discussão posta nos presentes autos, é inconteste o fato de que o contribuinte deveria ter solicitado autorização ao fisco para proceder os creditamentos que fez. Os creditamentos não, os lançamentos. Né? Eu também preciso corrigir, porque ele lançou direto na GIA, embora seja a título de outros créditos. Né? Então, são 2 pontos para corrigir. Eu vou pedir, então, licença aos colegas, que eu vou fazer essa correção imediatamente, antes que eu esqueça. Antes que fique mais complicado. Então, vamos lá. Então, a primeira correção é, no tocante ao mérito, a primeira questão posta diz respeito à inaplicabilidade do quanto disposto no artigo 63, tirei o parágrafo 4º, que não é só o parágrafo 4º, né, mas também tem a discussão do parágrafo 4º. E a questão lá dos creditamentos, eu vou colocar dos lançamentos que fez. Dos lançamentos não, dos registros, né, o lançamento em dia. Para ficar mais claro, né, e correto, né. Então, aí segue o voto, né, corrigido. Então, é totalmente, então,
Nada obstante, o contribuinte preferiu adotar o procedimento próprio com diversas discrepâncias em relação ao procedimento estabelecido pela legislação. Veja que existem diversas exigências no procedimento previsto na CAT 83 que deixaram de ser cumpridas, tais como a necessidade de apresentação física de vias fixas das notas fiscais. No caso, atualmente, é a indicação das notas fiscais, né, do número das notas fiscais eletrônicas, né, que embasaram a tentativa de regularização efetuada pelo contribuinte, bem como haveria a necessidade de realizar o recolhimento da atualização monetária, multa e juros monetários, ou demonstrar a inaplicabilidade de tal recolhimento, caso tivesse sido feito o estorno na época correta, né, do crédito. Ainda que assim não fosse, a simples ausência de pedido de autorização ao fisco já constitui o ilícito tributário e a necessidade de lavratura presente aí com a cobrança do imposto devidamente creditado, da multa aplicada e dos juros. Antes exposto, eu nego provimento ao recurso ordinário. Então, isso cai naquele caso em que o contribuinte, então, que a gente precisa refazer a situação ao status quo ante, né? O contribuinte, então, ele é autuado, né? Ele tem que pagar esse auto de infração, aí sim, com os consectários corretos, porque ele praticou ilícito tributário previsto na legislação que prevê penalidade para isso, né? Então, não pode deixar de ser aplicado. E, a partir desse momento, ele tem que, então, verificar qual é o procedimento junto ao posto fiscal para que ele refaça essa escrita dele, se é que é o caso de refazê-la, já que houve lavratura de auto-infração. Mas isso tudo é uma situação que, desde o início, é o que ele deveria ter feito, né? Buscado o posto fiscal de sua jurisdição para pedir autorização ao fisco ou pedir qual é o procedimento a ser adotado nesse caso, né? Claramente, ele deveria pedir autorização do fisco, porque assim determina a portaria CAT, né? E agora é de bom tom, né? É bem apropriado que ele vá ao posto fiscal e pedir como ele faz para refazer a escrita dele, se é que tem que ser refeita essa escrita, né? Já que houve lavratura de auto-infração. Então, eu nego o provimento ao recurso. As outras alegações, mas isso não tem nada a ver com esses autos. O que ele tem que fazer a partir de agora não tem nada a ver com os autos. A autuação está completamente regular, né? Prevista, clara e fundamentada na legislação de regência. Então, primeiramente, a existência de saldo credor não impossibilita a cobrança. As outras questões, a existência de saldo credor, né? Não há qualquer sentido na alegação do contribuinte da suposta necessidade de limitar a cobrança a apenas o que exceder o valor de 50 UFESP. Então, não tem qualquer sentido, porque o que a portaria CAT coloca em relação aos 50 UFESPs é o limite para pedido de autorização. Não é uma isenção ou qualquer limite para o contribuinte usufruir, né, da repetição de indébito. Não, é um limite para pedir autorização, se ele pede autorização ou não ao fisco, né? Então, não tem o menor cabimento esse pedido de limitar, de cobrar apenas o que exceder 50 UFESP, né? De fato, quanto a esse limite, a legislação é clara, acima desse valor tem que pedir autorização, ponto final. Não há qualquer possibilidade de interpretar tal artigo para concluir que o contribuinte poderia dividir sua nota fiscal em duas partes. Para o valor de 50 UFESP, se creditaria diretamente, e para o saldo pedir autorização. Também não tem essa interpretação, para mim, não tem menor cabimento, né? Então, é totalmente irrelevante para o caso dos autos, também a outra questão, né, que o destinatário da filial de Guarulhos teria sofrido por meio do AIN a glosa de seu creditamento correspondente ao imposto indevidamente destacado no documento fiscal da autuada. Simplesmente porque a irregularidade constatada por meio do presente AIN não tem qualquer relação com o fato de o destinatário ter ou não se creditado do imposto que foi destacado pelo contribuinte, né, aqui autuado. De fato, a irregularidade que cometeu o presente contribuinte autuado decorre, antes de tudo, do fato de não ter pedido autorização fiscal para proceder ao ressarcimento do imposto pago indevidamente, além de ter adotado procedimento próprio que não seguiu o que preceitua a portaria CAT 8391. Ademais, tal suposta autuação do destinatário, referente ao AIN tal, quando muito, poderia apenas justificar a inexistência de declaração do contribuinte destinatário de que não teria utilizado os créditos, né? Já que foi autuado, né, ele não teria mais como não deixar de utilizar os créditos, em tese, né? Implicando em hipotética justificativa para uma impossibilidade de cumprimento da regra do parágrafo 4º do artigo 63, que é aquela de declarar que não utilizou o crédito, né?
Justificativa que, a meu ver, é no mínimo discutível, já que não se pode ter certeza, nem o contribuinte cuidou de provar nos presentes autos que, ao tempo do ressarcimento por ele intentado, o destinatário efetivamente não tinha condições de efetuar tal declaração de não utilização dos créditos, ainda que acompanhada de prova de seu estorno. Então, nesse sentido, eu entendo que as alegações do contribuinte no seu presente recurso não socorrem. Então, eu conheço e nego provimento ao recurso. Doutora Luciana. Ok, obrigada, presidente. Primeiramente, eu parabenizo pelo voto, muito completo, muito bem estruturado, todas as questões foram bem enfrentadas. Realmente, a leitura, né, do artigo 63 do RICNES com a portaria CAT 83 de 91, né, na verdade, são estabelecidos os limites para o acreditamento, independente da autorização, e também os procedimentos a serem adotados, né, como o senhor colocou, desde o ano de 1991, ou seja, não é cabível que o contribuinte adote um procedimento próprio ou que alegue desconhecimento da legislação, né, que já está vigente desde 1991. Em relação, um ponto que me chamou a atenção em relação à questão da lavratura do AIM contra a filial de Guarulhos, né? Mas da mera leitura do relato, né, da conduta infracional, o autuado, a conduta que está sendo imputada a ele é a apropriação indevida de crédito ICMS por ausência de autorizações do fisco para restituição ou compensação de importância paga indevidamente a título de ICMS. Ou seja, então a conduta é exatamente essa, isso independe, né, da glosa do crédito de um outro AIM lavrado contra a outra filial. A conduta está bem delimitada, né, e todos os argumentos não conseguiram firmar o trabalho fiscal. Então, eu acompanho integralmente seu voto, presidente. Exatamente, doutora Luciana. Eu acho que o fiscal foi bastante perspicaz e claro, né, em colocar qual é a situação dos autos. Não foi um auto, embora o contribuinte tenha trazido essa questão, né, do outro auto de infração, mas este auto de infração está muito bem colocado, né, muito claro, né. Então a conduta a gente consegue separar muito bem do que se trata, né, qual foi a conduta infracional e realmente, como a doutora colocou, né, não há menor dúvida em relação a isso, né? Doutor Jandir. Pois não, doutor João, eu também o cumprimento pelo voto, cirúrgico, né, indo direto ao ponto. A situação dos autos me parece ser clássica, né, se insere claramente aí na regra do artigo 63 do regulamento, e também da portaria CAT 83, né, de 91, no sentido de não ser possível o contribuinte descreditar, né, do imposto supostamente indevido sem autorização, né, da Secretaria da Fazenda, né, no caso de valores superiores a 50 UFESPs, né. Quanto à existência do auto de infração lavrado contra a filial, também me parece ser relevante, né, como foi abordado pelo voto e também ressaltado agora há pouco pela doutora Luciana. E como foi bem lembrado, não se está negando o direito ao crédito, na verdade, né, o que talvez ainda possa até ser aproveitado, né, pois o crédito, pelo que eu estou vendo aqui, foi lançado em março de 2018 e talvez esses débitos indevidos ainda estejam dentro do prazo de 5 anos, né, para aproveitamento. Mas o problema é que não foram respeitadas as regras pertinentes desse aproveitamento, né. Então, isso está muito bem claro no voto, e feitas essas considerações, eu acompanho integralmente, mais uma vez, cumprimento pela precisão com que foram abordadas todas as questões. Obrigado. Muito obrigado, doutor Jandir. Doutor Eduardo. Eu acompanho o relator e, como bem colocado, não pode o contribuinte, ao seu bel prazer, se valer do procedimento que ele acha que é adequado, né? Então, entre outros, havia necessidade da autorização, né, para que ele possa proceder ao aproveitamento, ao ressarcimento, né? Então, acompanho integralmente e parabenizo pelo voto. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Elon. A inflação está bem caracterizada, mais um voto muito bem proferido. Não tem mais nada a acrescentar, não. Obrigado. Muito obrigado, doutor Elon. Então, temos uma unanimidade aqui, podemos encerrar os debates e verificar o quórum para a votação. O voto já se encontra registrado pelo conhecimento e não provimento do recurso ordinário. Com os colegas que marquem sua presença. Eduardo. Aqui eu não sei por que fecharam as janelas. Eu vou precisar só reabrir, só um segundo.
entrar novamente aqui no VPN, só um segundo. Muito bem. Vamos iniciar a votação. Votação finalizada. Processo de Alessat Combustível S.A. A IN 143544 teve seu recurso ordinário conhecido e negado provimento em decisão unânime. Vamos então agora para o último processo da nossa pauta, né? Encerrando aqui esse julgamento desse processo, peço aos colegas que se dirijam ao último processo da pauta eletrônica. Posso proceder à leitura, presidente? É o processo de EBEG, Embalagens e Descartáveis Limitada, em 444.535. Pois não, doutor Eduardo? Como eu voto, reproduzo a acusação fiscal, já estou na parte do voto, né? Depois do relatório, e digo, a acusação fiscal diz respeito, portanto, ao creditamento indevido de ICMS, em virtude da escrituração, livros registros de entrada, escrituração fiscal digital FD e lançamentos em dias, de créditos de ativo permanente CFAP 1604, em desacordo com a legislação e sem comprovação da origem das operações. De acordo com o trabalho fiscal, 1. Os aludidos créditos do imposto estadual teriam sido escriturados mediante emissão de notas fiscais eletrônicas de entrada de emissão própria sob o CFOP 1604, a título de crédito do ativo mobilizado, e 2. A recorrente não teria comprovado a origem e a regularidade dos créditos, ausência, portanto, de apresentação de demonstrativos de cálculo e lançamentos no controle de crédito de ICMS do ativo permanente, o SEAP. Aí houve a decisão que manteve o auto, né, a RO, contra razões. A recorrente se insurge em relação à autuação fiscal, sustentando preliminarmente a nulidade do auto em virtude da ausência de comprovação do prévio controle de qualidade previsto na Portaria CART 115/2014, expediente essencial para a verificação dos requisitos de validade para a constituição do crédito tributário. Nesse sentido, a recorrente reproduz os artigos 1º, 2º, 3º e 8º da aludida portaria. Demonstra contrariedade com a decisão recorrida, uma vez que esta externária, que é a Portaria CART 115/2014, constituiria ato interno da administração tributária, utilizado para garantir melhor qualidade ao lançamento de ofício. No sentido do julgador monocrático, o referendo do controle de qualidade previsto na referida portaria não seria elemento essencial à lavratura do auto, de modo que sua ausência não implicaria na nulidade da constituição do crédito tributário. Afirma, 1. Necessidade de observância do parágrafo único do artigo 2º da portaria, segundo o qual, abre aspas, a lavratura do auto para a constituição do crédito tributário apenas poderá ser efetuada depois de referendados os trabalhos fiscais por meio do controle de qualidade que trata essa portaria, fecha aspas. E 2. Posicionamento sedimentado por este egrégio tribunal quanto ao cancelamento de autuações fiscais não precedidas do trabalho realizado pelo mencionado controle de qualidade. Digo eu, suficiente registrar que o auto de infração poderá deixar de ser lavrado se, em concomitância com atendimento a outros requisitos, atendimento, portanto, a condições de forma cumulativa, a infração não implicar falta de pagamento do imposto. É o que estabelece o artigo 10º, inciso 1º da Portaria CART 115, nos seguintes termos. Aí diz o dispositivo legal. Mediante análise e decisão da Comissão de Controle de Qualidade, em obediência aos princípios da eficiência administrativa e razoabilidade,
O auto de infração poderá deixar de ser lavrado quando, cumulativamente, no inciso 1º, a infração não implicar falta ou atraso no recolhimento do imposto. Fecha aspas. O presente auto de infração decorre de falta de pagamento de ICMS, como verificado no campo 2 do demonstrativo de folhas 4 do auto lavrado. Nesse sentido, e diferente do que afirma a recorrente, vejo como irrelevante para a lavratura do presente auto a existência prévia do referendo da Comissão de Controle de Qualidade. Consta do recurso ordinário a assertiva de que o agente fiscal de rendas competente não atentar às garantias veiculadas no Programa dos Conformes, instituído pela Lei Complementar Estadual 1320 de 2018, o que culminaria na nulidade do auto lavrado. De acordo com a recorrente, a falta de oportunidade para a regularização de sua situação perante o fisco estadual, antes da presente autuação fiscal, revelaria a fragilidade do trabalho fiscal, notadamente em razão do desrespeito a direitos e garantias do contribuinte previstos na referida norma. Não comungo da vênia da assertiva da recorrente, uma vez que o artigo 14, parágrafo 1º da Lei Complementar 1320 de 2018, norma que institui o Programa de Estímulo à Conformidade Tributária nos conformes no Estado de São Paulo, reza que, abre aspas, e aí eu destaco, a critério da Secretaria da Fazenda, o contribuinte poderá ser notificado sobre a constatação de indício de irregularidade e pode simplificar a salvo das penalidades previstas no artigo tal, e aí continua o artigo. No contexto do incentivo à autorregularização do contribuinte do ICMS, a notificação do particular para regularização de sua situação perante o fisco paulista não é mandamental, mas faculdade da administração pública. Esta poderá, no exercício do poder discricionário, dar oportunidade de regularização ao contribuinte previamente à constituição do crédito tributário. Se não o fez, não há sentido em sustentar, como pretende a recorrente, inobservância do poder público a direitos e garantias do contribuinte. Destarte, não palmilho da pretensão externada pela recorrente. No que concerne ao mérito, a apropriação indevida de créditos do ICMS, supostamente relacionados à entrada de bens destinados ao ativo permanente do estabelecimento da recorrente, depende da peça recursal as seguintes alegações. 1. Direito ao crédito do imposto estadual em virtude do princípio da não cumulatividade, previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição. 2. A consideração do sistema de créditos financeiros, em contraposição aos créditos físicos, desconsiderando-se para o creditamento de ICMS a natureza ou utilização dos bens. 3. A vedação do direito ao crédito, tão somente nas situações excepcionais previstas na Constituição. Hipóteses de ulterior saída de mercadoria ou prestação de serviço de transporte intermunicipal alcançados pela isenção ou pela não incidência. 4. A impossibilidade de criação em legislação infraconstitucional, como é o caso da Lei Complementar 87 de 96, que condiciona a apropriação do crédito decorrente da aquisição de bens para ativo permanente à razão de 1,48 por mês, né? Ou seja, impossibilidade de novas restrições ao creditamento do imposto estadual. E 4. A apropriação do crédito de ICMS, independente da vontade do contribuinte, por não se tratar de faculdade conferida ao particular. Tendo em vista a natureza da acusação fiscal em comento, é importante tecer algumas considerações preliminares sobre o princípio da não cumulatividade tributária. Aí eu reproduzo o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º, né, que fala do que é a não cumulatividade, e digo, a não cumulatividade tributária do ICMS é operacionalizada por meio da compensação dos créditos do imposto gerados pela aquisição de bens e serviços com débitos desse mesmo imposto, decorrentes das operações mercantis e do serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Aí eu não vou ler, eu trago a doutrina, digo eu. Assim, a lei complementar restou apenas disciplinar a aplicação da sistemática da não cumulatividade, por meio das normas reguladoras do procedimento da compensação. Isto porque o direito ao aproveitamento dos créditos do imposto estadual é irrestrito, não admitindo qualquer vedação, exceção feita aos casos de isenção e não incidência previstos textualmente na Carta Magna. Sendo assim, nem mesmo a lei complementar e, com menor razão, a lei ordinária, se encontram aptas a criar obstáculos e vedações em relação à matéria já regrada na Constituição Federal de 88. Trago mais doutrina, principalmente essa dizendo que disciplinar não é alterar, não é retirar direitos,
não é conceder privilégios, não é suprimir, não é adulterar, não é violar direitos, não é transigir pró domo sua. Digo eu, bem, trago mais doutrina. E aí eu continuo. Não remanescem dúvidas de que disciplinar a não cumulatividade representa apenas fixar os elementos necessários à operacionalização do regime de compensação e abatimento dos valores tributários, documentos fiscais de apuração, alocação e estabelecimento do contribuinte, sistemática de transferências, etc. Qualquer dispositivo legal de hierarquia inferior que vete, restrinja ou condicione o exercício do princípio da não cumulatividade tributária do ICMS, e, consequentemente, o direito ao aproveitamento dos créditos, salvo as exceções constitucionais, isenção e não incidência, deverá ser considerado inconstitucional. As normas de tributação contidas na Lei Condir e no regulamento do ICMS, e que, entre outros, limitam o crédito do ICMS à fração de 1,48 mês nas entradas de bens destinados ao ativo permanente no estabelecimento do contribuinte do imposto estadual em comento, são desprovidas de juridicidade, na medida em que desrespeitam a diretriz constitucional consubstanciada no princípio da não cumulatividade integral e imediata. Trago mais doutrina. Continuo. Como se não bastasse, penso que a não cumulatividade constitui obrigação a ser cumprida tanto pelo poder público quanto pelo contribuinte. Não se trata de procedimento discricionário. Débito e crédito devem ser rigorosamente lançados ou ter-se-á incidência do imposto em cascata, com o consequente artificialismo de preços. Em face das considerações aludidas, entendo ser legítima a fruição do direito à utilização dos créditos do ICMS e de forma integral e imediata, a não ser tão somente nos casos de isenção e não incidência, conforme preceitua a Constituição Federal. No entanto, há circunstâncias que merecem ser consideradas no caso vertente e que militam em desfavor da recorrente. Uma delas, circunstância, guarda relação com a delimitação das discussões em matéria tributária no âmbito administrativo do Estado de São Paulo. Isso porque, considerando a norma contida no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, é vedado afastar a aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade, bem como o fato da Lei 6374 de 89 e o regulamento se encontrarem vigentes, válidos e eficazes no ordenamento jurídico. E eu digo que não tem aqui os casos das exceções ao artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, que nos permitiria apreciar a matéria. Então, por essas razões, não vejo como possível analisar, ao menos nessa esfera, a argumentação de índole constitucional da recorrente. Então, eu me alonguei não só para afirmar meu posicionamento em relação à questão, mas porque, de um lado, o contribuinte fala do direito constitucional ao crédito de uma forma genérica, e do outro, a representação fiscal fala que o disciplinar a quem foi conferida a lei complementar a tratar da não cumulatividade teria um alcance que, para mim, é muito amplo. Então, como trouxeram essas questões, embora a gente tenha o artigo 28 e não vá tratar de matéria constitucional, eu entendi por bem registrar meu posicionamento. Outra circunstância impossibilita o acolhimento da pretensão da recorrente. Afastada a possibilidade de discussão de matéria de natureza constitucional na órbita administrativa estadual, Estado de São Paulo, caberia à recorrente demonstrar a entrada de bens destinados ao ativo permanente do seu estabelecimento, afastando-se a possibilidade de se considerar como havida a aquisição de bens considerados alheios à atividade do contribuinte, situação em que não é reconhecido o direito ao crédito do ICMS, como preconizam o artigo 20, parágrafo 1º da Lei Condir, bem como o artigo 40 da Lei Estadual 6374 de 89. Em que pese a notificação, folhas 50 e seguintes, para que a recorrente demonstrasse, inclusive mediante a apresentação de documentação específica, a realização das pretensas operações ensejadoras do direito ao crédito do imposto em enfoque, na hipótese, a entrada de bens destinados ao ativo permanente do seu estabelecimento, o que se viu foi o silêncio da mesma, tanto ao longo do trabalho fiscal quanto nas peças de defesa. A recorrente, diga-se de passagem, ficou adstrita à alegação jurídica quando também deveria comprovar documentalmente a própria origem do crédito no caso vertente. Observe-se ainda a ausência do lançamento do valor do ICMS apropriado no SEAP, nos moldes da Portaria CAT 41/2003, omissão com a qual não se pode pactuar.
oportuno registrar que, em conformidade com o que estatui a Constituição Federal de 88, o ICMS, abre aspas, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com montante cobrado, aí eu grifo nas anteriores, né, nas operações anteriores, pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal, fecha aspas. Em suma, significa dizer que a existência de operação ou prestação de serviço anterior, eu grifo essa parte, condiciona a apropriação do crédito do imposto estadual. Se não há operação ou circulação de mercadoria na etapa anterior do ciclo mercantil, entre aspas, ingresso de bens destinados ao ativo permanente da recorrente, como o caso indica por ausência de demonstração por provas, não há que se falar em direito ao crédito do ICMS. Tecidas essas considerações, não compartilho as afirmações da recorrente. No que diz respeito à penalidade aplicada, artigo 85, inciso 2º, a linha J e aí específicos parágrafos da Lei 6374 de 89, a recorrente afirma sinteticamente sua ilegalidade e inconstitucionalidade, tendo em vista 1. A desproporcionalidade com a conduta praticada, 2. O desvio de seu intuito, que seria estimular o cumprimento da conduta considerada infringida, 3. O escopo meramente arrecadatório na mesma, multa, configurando enriquecimento ilícito ao erário. Pondero, no entanto, não caber ao julgador deste tribunal se manifestar a respeito de matéria constitucional. E aí, nesse sentido, eu cito o já mencionado artigo 28 da Lei 13.457/89. Tendo em vista a inexistência, aí fala que não é o caso das exceções ao artigo 28, e aí finalizo conhecendo e negando provimento ao recurso ordinário, mantendo assim o auto lavrado. É assim como o voto, presidente. Perfeito, doutor Eduardo. Muito obrigado. Esse é um caso que é problema de comprovação, né? Como o doutor Eduardo falou, né? Muito bem colocado no seu voto, né? Está discutindo o direito ao crédito, né? E trazer aquelas teses, né? Do crédito universal, do crédito interplanetário, do crédito, enfim, né? Realmente perde o tempo, né? O contribuinte, né? E assim nos leva a crer que realmente não tem nada, né? Não tem nada para mostrar. É isso. Se a fiscalização não pode ter conhecimento de um ativo mobilizado que vai ser levado ao crédito se não houver registro disso, né? Então, não tem SIAP, né? Então, enfim, não tem muita discussão, né? Então é isso, doutor Eduardo. Parabéns pelo voto. Doutora Luciana. Ok, presidente. Também parabenizo o doutor Eduardo, um voto bem completo, bem detalhado. Esse caso também, tal qual da minha relatoria, também o contribuinte ficou adstrito a questões jurídicas, né? Não logrou refutar a acusação com prova, não é uma prova nos autos, se manteve em questões periféricas, como o descumprimento da portaria CAT 115, a lei complementar 1320, o princípio da não cumulatividade, e realmente não adentrou a demonstração, né, do seu direito, né, do seu direito ao crédito em relação aos bens. Então, eu acompanho integralmente o voto do doutor Eduardo. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Eu também parabenizo o doutor Eduardo pelo voto, que, no meu entender, abordou de forma precisa todas as alegações do contribuinte. No que se refere à portaria CAT 115, eu já me manifestei agora há pouco no sentido de entender que não basta a parte alegar, né, o mero descumprimento, teria que ser necessário indicar um efetivo prejuízo, né, que não ocorreu. Em relação ao programas conformes, eu também concordo com o doutor Eduardo, de que se trata de uma faculdade da administração, né, como claramente consta aí no parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar 1320, né, de 2018. E no mérito, realmente, o direito de crédito, ele não é absoluto, né? Ele é condicionado à escrituração nos prazos, né, nas condições estabelecidas na legislação. Nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 87, né, de 96, que é a Lei Candir, né? O que não foi obedecido por contribuinte, pois não foi elaborado, né, o SIAP, né, como foi mencionado agora há pouco. Então, por essas razões, eu acompanho integralmente o relator. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Jandir. Doutor Elon. O voto do doutor Eduardo está bem completo, muito parabéns.
foi muito boa a observação sobre a necessidade do cumprimento das disciplinas por acreditamento, e sem se esquecer que, em primeiro lugar, o recorrente tinha que ter comprovado a origem desses créditos, né? O que não foi feito. É isso. Então, nada a acrescentar. Obrigado. Perfeito, muito obrigado, doutor Elon. Exatamente são esses pontos, né? Então, chegamos aqui num consenso, já encerrei os debates, o relator já registrou seu voto pelo conhecimento e não provimento do recurso ordinário. Eu peço, então, aos colegas que marquem sua presença. Doutora Luciana. Eu acho que já foi. Isso. Vamos à votação. Votação realizada, o processo de IDEG, Embalagens e Descartáveis Limitada, a em 144535 teve seu recurso ordinário conhecido e não provido, em decisão unânime. Esse foi o nosso último processo do dia. Eu agradeço a presença de todos. A Câmara agora completa, né, com todos os seus integrantes. Fico muito feliz aí de poder reencontrá-los, né? Doutor Jandir vai estar na próxima sessão? Estarei sim, doutor João. Maravilha. Eu peço aos colegas que, se quiserem indicar algum processo, né, para a próxima sessão. Nós temos agora a possibilidade de julgamento de 4 processos por sessão, acho que até o final do ano. Então, agradeço a todos. Vou passar a palavra para aquelas considerações finais. Né? Doutora Luciana. Ok. Primeiramente, queria parabenizar todos os juízes pelos votos. Eu acho que foi uma sessão muito, muito producente. Dizer que eu estou bem feliz em retornar, né? Eu estava com saudade da primeira Câmara, né? E também queria parabenizar o doutor Heron, né, pela participação, né, da representação fiscal. Seja sempre muito bem-vindo nessa Câmara. E vamos continuar os trabalhos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Também agradeço a presença do doutor Elon. Seja sempre bem-vindo aqui à Câmara, doutor Elon. Obrigado pela participação. Obrigado. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Mais uma vez eu cumprimento, né, pelo exercício da presidência, executada de forma harmoniosa, né, como é praxe. Aproveito também para cumprimentar os meus pares, né, os juízes, doutor Eduardo Soares de Mello, doutora Luciana Vendramin, e também o doutor Leon, representando as coisas do Estado, né, da Fazenda Pública Estadual. Lembrando que hoje, né, dia 25 de outubro, é uma data aí com vários motivos para comemorarmos, né? Não sei se os senhores sabem, hoje nós comemoramos o Dia da Democracia, celebrado em razão da data de falecimento, né, do jornalista Vladimir Herzog, que ocorreu no ano de 1975, ou seja, nós tivemos 47 anos. Hoje também nós comemoramos o Dia do Dentista, isso porque em 25 de outubro de 1884, ou seja, há exatos 138 anos, foi assinado o decreto 9311, e foi responsável pela origem, né, dos primeiros cursos de graduação, né, em odontologia no país, especificamente no Rio de Janeiro, na Bahia. Mas, mais especialmente para mim, o dia 20 de outubro reserva uma comemoração ainda mais importante. Hoje é aniversário da minha filha mais velha, a Thaís. Também é colega de profissão, só que atua na área civil, né, e tem sido motivo de muito orgulho, não só para mim, como para toda a família, né? Eu não vou revelar a idade dela, né, da minha filha, pois apesar dela ser nova, né, que é o conceito relativo, né, mas de todo modo eu vou evitar mencionar com receio de receber reprimendas, né? Mas na verdade o aniversário de nascimento dela é também, né, o meu aniversário de paternidade.
tendo visto que ela é minha filha mais velha, né? Sendo que em todos esses anos só tenho motivos aí para agradecer, né? Esse enorme privilégio de ser pai de uma filha tão maravilhosa, que inclusive já me deu 2 netos lindos, obviamente todos tricolores, né? Assim como eu, assim como meu pai, o pai do meu pai, né? Meu avô, também meu genro, que é o marido dela, né? Então, com essas palavras, eu me despeço, dando os parabéns publicamente para a Thaís e também aproveitando para comentar todos os dentistas, né, brasileiros pelo seu dia e na esperança, né, de que a nossa democracia se consolide cada vez mais. Então, com isso eu encerro, desejando uma ótima semana a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jandir. Como sempre, o doutor Jandir nos emociona aqui, né? Sempre com a sua participação. Eu então, parabenizo a todos, né? Em especial, parabéns a Thaís, né? Que continue tricolor aí, com fé e com saúde. E meus parabéns pelo seu aniversário. Vou passar então para o doutor Eduardo, para encerrarmos aí. Depois a gente passa para o doutor Elon encerrar, né, como é o de praxe. Doutor Eduardo. Eu parabenizo os doutores João Maluf, doutora Luciana, pelos votos. Também muito bem lembrado as datas, né, pelo doutor Jandir. Parabéns à sua filha, parabéns a você, Jandir. Em relação aos dentistas, só fazendo desabafo, que eu já deixo muito dinheiro com essa categoria, viu? Vocês não têm ideia, mas não vou entrar em detalhes, tá? E desejo uma ótima semana a todos. Muito bem lembrado, doutor Eduardo. Eu não sei se é uma data que a gente comemora com eles, né, e os parabeniza, mas a gente lembra também do bolso, né, nesse momento. E um detalhe, eu como advogado, como juiz, eu estou acostumado com provas, e se vocês quiserem, eu até trago. Enquanto o doutor Jandir, ele estava aqui fazendo as homenagens e lembrando das datas importantes, inclusive a do ESOG, eu estava confirmando minha presença no dentista, sexta-feira, às 9 da manhã. Apenas queria registrar aqui. Então, o doutor vai ter a oportunidade de dar uns parabéns pessoalmente, né? Não vou, porque eu vou sentir dor, eu vou gastar dinheiro, eu vou perder meu tempo. Essa semana não. Quando eu estiver em casa, depois, quando eu retornar, eu dou os parabéns merecidamente, mas não em loco. Muito bom. Doutor Elon. Foi um prazer estar aqui hoje nessa Câmara com os senhores. Excelentes votos, excelente companhia. E duplos parabéns para o doutor Jandir, para a Thaís, e toda essa alegria, né, de tanta data, aniversário de paternidade, aniversário da filha e os netinhos que vieram, né? É muito bom, sabe, ouvir tudo isso. Parabéns, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Perfeito, obrigado, doutor Elon. Prezados, muito obrigado pela sessão de hoje, né? Muito enriquecedora, e é sempre bom ter a companhia dos colegas, né? Nesse ambiente que a gente sempre tem a questão, né, de manter o respeito, né, e a cordialidade entre os colegas, não só entre nós, mas com os advogados que vêm, né? E isso é o que engrandece, né, o nosso trabalho. Então, eu agradeço muito pela sessão de hoje. Vamos, então, ficando por aí. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 25 de outubro, né, de 2022. Tenha uma boa semana e nos vemos na próxima sessão. Tchau, gente. Parabéns a Thaís, doutor Jandir. Obrigado a todos, obrigado, Luciano. Até semana que vem. Tchau, até semana que vem. Obrigado. Abraço, tchau. Tchau.